Neste vídeo, exploraremos a incrível história de Davi e Golias, um conto de fé e coragem que ressoou ao longo dos séculos. Vamos mergulhar na narrativa bíblica que transcende o tempo, destacando sua importância histórica e cultural. Essa é uma história que não só fascinou gerações, mas também inspirou lições de vida fundamentais. Começamos com a introdução ao contexto em que essa lenda se desenvolveu. No coração do conflito entre Israel e os filisteus, surge um jovem pastor com uma determinação inabalável. Davi, com sua fé e coragem, enfrenta um gigante temido por muitos. Nosso objetivo é revelar como esta narrativa é mais do que um simples confronto. É um testemunho do poder da fé e do espírito humano frente a desafios aparentemente insuperáveis. Prepare-se para uma jornada através do tempo, enquanto desvendamos os segredos por trás de uma das histórias mais emblemáticas de todos os tempos. Agora, vamos entender o contexto histórico que moldou esta incrível saga. A guerra entre Israel e os filisteus foi um dos conflitos mais intensos da história bíblica. Situada em um cenário de constantes tensões, essa batalha não era apenas física, mas também um embate de crenças e valores. Os filisteus, conhecidos por força militar e inovação tecnológica, representavam uma ameaça constante a Israel. A região em disputa não era apenas um campo de batalha, mas um território de grande importância estratégica, crucial para o controle de rotas comerciais e militares. O clima de tensão era palpável. Os israelitas viviam sob a ameaça de invasão, gerando medo e ansiedade. Cada dia trazia a incerteza de um novo ataque, aumentando a pressão para defender suas terras. Neste contexto, a guerra não era apenas territorial, mas uma luta pela sobrevivência cultural e espiritual de um povo que buscava afirmar sua identidade e crenças em meio a adversidades esmagadoras. Os israelitas enfrentavam um inimigo poderoso, mas encontravam força na sua fé em Deus, que lhes prometera a terra onde habitavam. Compreender essa guerra é fundamental para apreciar o desafio que Davi enfrentaria. O jovem pastor de Belém estava prestes a entrar nesse cenário, trazendo consigo habilidades físicas e uma confiança inabalável no poder divino. A guerra entre Israel e os filisteus estabeleceu o pano de fundo perfeito para o surgimento de um herói improvável, cuja fé e coragem mudariam o curso da história. Ao nos aprofundarmos nessa narrativa, veremos como esses eventos históricos moldaram o destino de uma nação e inspiraram lições atemporais de bravura e fé. Prepare-se para descobrir como essa história transcende o tempo, trazendo ensinamentos valiosos para nossas próprias vidas hoje. Davi, um jovem de origem humilde, era mais conhecido como pastor e músico. No entanto, ele estava destinado a algo maior. Em meio à tensão crescente entre Israel e os filisteus, Davi surge como o herói improvável. Sua vida simples não o preparou para a fama, mas sua fé e coragem fizeram dele o escolhido para enfrentar Golias. Apesar das dúvidas ao seu redor, Davi aceitou o chamado para a aventura. Com uma funda em mãos e uma fé inabalável, ele se preparava para um dos confrontos mais lendários da história. Sua história nos lembra que os verdadeiros heróis nem sempre vêm de palácios, mas frequentemente de pastos. Assim, ao aceitar seu destino, Davi nos ensina que a verdadeira coragem é enfrentar nossos medos, independentemente de nossa origem. À medida que avançamos na jornada de Davi, veremos como ele se preparou para o confronto que mudaria para sempre o destino de Israel. No coração do vale, um gigante chamado Golias emergia como a personificação do medo. Diariamente, o imponente guerreiro filisteu lançava desafios aos israelitas. Seu tamanho e força intimidavam até os soldados mais corajosos. Golias não era apenas um adversário físico, mas um símbolo avassalador de opressão, que mantinha todo um exército paralisado pelo medo. Sua presença constante e ameaçadora fazia tremer até os mais valentes, tornando cada dia um teste de coragem para Israel. Nesse ambiente de terror, Golias se tornava a muralha aparentemente intransponível entre Israel e sua liberdade, incitando uma angústia coletiva. No entanto, é através deste clima de desespero que a fé e a coragem começam a emergir como forças transformadoras. O desafio de Golias não era apenas um chamado para a batalha, mas uma oportunidade para redefinir o significado de verdadeira força. Assim, a história se prepara para um confronto que não só moldará o destino de um povo, mas também inspirará lições eternas de bravura e crença. Prepare-se para testemunhar um ato de coragem que mudará tudo.
Davi, com uma coragem que desafiava todas as expectativas, se oferece para enfrentar Golias. Em um momento de tensão e descrença, muitos ao seu redor duvidam de sua capacidade. No entanto, alguns poucos, impressionados por sua determinação, oferecem apoio e encorajamento. Este ato de bravura marca um ponto crucial na história, onde a fé de Davi se coloca à prova. Ele não hesita em aceitar o desafio, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Enquanto os preparativos para a batalha começam, Davi se prepara para cruzar o limiar entre o medo e a ação. Este é o momento em que um jovem pastor se transforma em um símbolo eterno de coragem. Com cada passo que dá, ele não apenas desafia Golias, mas também as expectativas de todos ao seu redor. E assim, Davi se posiciona, pronto para enfrentar o gigante, mostrando que a verdadeira grandeza é medida pelo coração e não pelo tamanho. A coragem de Davi nos ensina que enfrentar nossos gigantes é o primeiro passo para a vitória. E assim ele avança, rumo ao confronto decisivo. Davi se prepara para o confronto, um momento crucial em sua jornada. Ele não escolhe a armadura pesada de Saul, mas opta por suas próprias armas, simbolizando confiança em suas habilidades e na proteção divina. Davi reflete profundamente sobre sua fé, reconhecendo que sua verdadeira força vem de Deus. Com sabedoria, ele seleciona cuidadosamente suas armas, uma funda e 5 pedras lisas do riacho. Este ato não é apenas uma escolha prática, mas também um testemunho de sua fé inabalável. Davi entende que a vitória não se baseia na força física ou nas armas tradicionais, mas na confiança inquebrantável em algo maior. Esta preparação espiritual e física é um passo decisivo em sua jornada heróica, demonstrando que coragem e fé andam de mãos dadas. À medida que nos aproximamos do confronto com Golias, vemos um Davi fortalecido e determinado, pronto para enfrentar o gigante com a certeza de que não está sozinho nesta batalha. Vamos agora seguir para o campo de batalha, onde o destino será decidido. No campo de batalha, um silêncio tenso pairava no ar. De um lado, os israelitas, ansiosos e temerosos. Do outro, os filisteus, confiantes na força de seu campeão, Golias. Mas em meio a esse cenário de incerteza, um jovem pastor se destacava. Era Davi, decidido a enfrentar o gigante que desafiava seu povo dia após dia. Golias, com um sorriso de escárnio, zombou do jovem guerreiro que se aproximava. "Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus?" bradou ele, certo de sua vitória iminente. Mas Davi respondeu com palavras que ecoariam através dos tempos. "Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Com uma precisão surpreendente, Davi girou sua funda e lançou uma pedra que voou velozmente pelo ar, atingindo Golias bem no meio da testa. O gigante cambaleou por um instante e caiu pesadamente no chão, derrotado por um golpe simples, porém certeiro. A incredulidade rapidamente se transformou em aclamação entre os israelitas, que viram naquele ato a confirmação de que a fé e a coragem podem prevalecer sobre qualquer desafio. Este momento decisivo não apenas mudou o curso daquela batalha específica, mas também marcou uma virada na história de Israel. A vitória de Davi inspirou seu povo e solidificou sua posição como um líder respeitado e admirado. À medida que a poeira da batalha assentava, uma nova narrativa começava a se formar. Uma narrativa de esperança e superação, mostrando que com fé e determinação podemos vencer até mesmo os desafios mais intimidantes. Prepare-se agora para descobrir como esta vitória influenciou a trajetória de Davi e o impacto duradouro que teve em seu povo. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas uma virada monumental para Israel. A notícia da derrota do gigante reverberou rapidamente, transformando o medo em esperança e revitalizando o moral do exército israelita. O povo, antes amedrontado, agora via em Davi um símbolo de coragem e fé inabalável. Esta vitória não apenas assegurou a segurança momentânea de Israel, mas também solidificou a posição de Davi como um herói nacional. Em meio à euforia coletiva, os israelitas compreenderam que a fé e a coragem podiam superar os desafios mais assustadores. Este momento emblemático não só trouxe uma nova era de confiança para o povo, mas também inspirou gerações futuras a acreditar na força interior diante das adversidades. À medida que avançamos na história, veremos como essas lições de fé continuam a ressoar até hoje, guiando-nos em nossas próprias jornadas de superação e resiliência. Ao refletirmos sobre a incrível jornada de Davi, somos lembrados de como a fé pode ser uma força poderosa em nossas vidas.
Davi, um jovem pastor, enfrentou adversidades gigantescas, literalmente, com coragem e confiança inabaláveis. Essa história nos convida a considerar a importância da fé quando nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis. Assim como Davi, todos nós enfrentamos nossos próprios Golias, momentos difíceis que testam nossa determinação e força interior. A coragem que Davi demonstrou não foi apenas uma questão de bravura física, mas de convicção espiritual. Ele confiava que, com fé, poderia superar qualquer obstáculo. Essa lição é atemporal. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos confrontados por situações que exigem mais do que coragem física. Elas exigem uma fé profunda em nosso propósito e em nossas capacidades. Mas como podemos aplicar essas lições no mundo atual? Primeiramente, é crucial nutrir nossa fé diariamente, seja através de práticas espirituais ou momentos de reflexão pessoal. Davi nos ensina que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Há sempre uma força maior a nos guiar e sustentar. Ao enfrentarmos nossos desafios, devemos lembrar que a verdadeira coragem vem da fé em algo maior do que nós mesmos. Além disso, precisamos ter a coragem de agir, mesmo quando o caminho parece incerto. A história de Davi nos inspira a não desistir diante das dificuldades, mas a usar cada desafio como uma oportunidade para crescer e fortalecer nossa fé. Essas lições de fé e coragem podem transformar nossa abordagem aos problemas, permitindo-nos encarar a vida com confiança renovada. Que possamos aplicar essas lições de Davi para superar nossos próprios obstáculos e inspirar outros a fazer o mesmo. Com isso, encerramos esta parte da jornada. No próximo segmento, continuaremos nossa reflexão sobre como essa história bíblica pode impactar e inspirar nossas ações cotidianas. Fique conosco para as reflexões finais e descubra como essa antiga narrativa ainda ressoa fortemente no mundo moderno. Ao chegarmos ao fim desta jornada pela história de Davi e Golias, somos convidados a refletir sobre sua relevância nos dias de hoje. Esta narrativa temporal não só nos ensina sobre fé e coragem, mas também nos inspira a aplicar essas lições em nosso cotidiano. Em cada desafio que enfrentamos, podemos encontrar em Davi um exemplo de determinação e confiança. Que este relato antigo sirva como um lembrete para buscarmos a coragem necessária para superar nossos próprios gigantes diários. E agora, queremos ouvir você. Como esta história impactou sua vida? Compartilhe nos comentários suas reflexões e inspire outros com sua experiência. Que possamos juntos encontrar força nas lições de Davi e Golias, transformando nossos desafios em oportunidades de crescimento. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração inspiradora da fé e coragem bíblicas.